tem uma outra coisa que eu me deparei. Eu sou mãe nova, né? Minha filha tem 14, eu não tenho nenhum filho mais velho. Muitos de vocês devem ter filhos mais velhos e já devem ter passado por isso. Sobre as house parties, né? Eu peguei o celular da minha filha, tem gente que acha errado, mas eu pego porque ela tem 14 anos, ela precisa da minha supervisão. Então, eu vi nos grupos de WhatsApp, eu vi um grupo formado, e ela falou, mãe, tem uma festa para mim. Eu falei, mas que festa? Ah, é do fulano. Mas é aniversário? Não, não é aniversário. Eu sei que muitas amigas iam, eu quase deixei ela ir, eu ia levar ela até a porta, ia buscar, era das 9 à meia-noite, no sábado, numa casa na Rua Alemanha. Eu sei que, graças a Deus, as amigas desistiram, eu também falei, então tá ótimo, não vai e tal. E depois eu vi no celular dela, como é que vai, fulana? Você tem que levar uma Ascov. Eu nem sabia o que era Ascov. Depois eu fiquei sabendo que é uma vodka super baratinha, que eles estão bebendo. Então, assim, para entrar na festa, era uma Ascov ou 30 conto. Eles também estão falando, eu vejo os áudios, né? Estão falando como se fossem gente de favela. Eu fiquei impressionada, assim, sabe? Tipo, e minha filha também, com umas colocações, assim, falar, gente, tipo, acho que todos estão falando assim. Mas, assim, um tom muito esquisito, e eu fiquei super preocupada, porque eu vejo que não está tendo mais matinê igual na nossa época, que a gente ia num lugar, e daí, tipo, tinha uma, né, tudo, né, não era proibido, assim, não tinha bebida, você podia lá, ficava, beijava, tal, e acabou, né? Então, são essas festas, e também chamam sociais. É uma social. Então, são essas festas que têm bebida à vontade, em casa, sem nenhuma supervisão de adultos. Drogas também, as meninas que se trocam de roupa. Isso eu fiquei sabendo com amigas que têm filhas maiores. Levam shortinhos e ficam dançando funk. Então, é um ambiente que eu acho que não é claro que não é nada sadio. Então, eu acho que a gente, como pais, a gente tem que se unir e prestar muita atenção nisso. E eu fico preocupada onde eles vão se sociabilizar, esses jovens. Nesse ambiente, assim, a minha filha, eu tento fazer tudo, eu tento estar perto, tudo, mas, assim, é uma coisa muito forte isso, né? É um ambiente onde todo mundo está fazendo coisa errada, sem nenhuma supervisão, com drogas rolando o tempo inteiro. Então, eu não sei como que a escola também vê isso. Eu sei que vocês também não têm o controle, impossível ter o controle, não estou cobrando nada de ninguém. Mas, de repente, a gente, tipo, pensar em uma maneira de se precaver, né? Porque, assim, eu faço parte de um grupo grande no Facebook, teve uma mãe que denunciou uma festa dessa, e daí ela foi ameaçada de morte. Porque deve ter alguém por trás, né? Devem ter adultos por trás ganhando dinheiro, porque não é só as crianças de 14, 16 anos não conseguem alugar uma casa e fazer isso sozinhas. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Só para a gente organizar, a Cida tem que responder uma pergunta que foi feita sobre a dependência genética, não é? E aí você pode comentar sobre isso, Thaís, tá bom? Vamos lá? Sim. Tá. Vamos lá, Cida, depois a Thaís, então. Oi, qual é o seu nome? Constância. Então, a história da dependência química, né? Especificamente o álcool, porque isso serve para qualquer droga, né? O que acontece? As pessoas não se tornam alcoólatras, né? Elas nascem alcoólatras. O alcoolismo é uma doença física, né? Além de ser psicossocial, emocional, ela é física. O que é, na verdade, o alcoolismo? O corpo do alcoólatra, o fígado do alcoólatra, não produz uma enzima que é responsável por metabolizar o álcool no corpo. Então, por exemplo, se eu tenho essa enzima, eu não sou alcoólatra, eu bebo, esta enzima vai separar tudo que é bom do álcool para que o meu organismo aproveite e vai deixar que o meu organismo jogue fora tudo que é nocivo que estava no álcool. O indivíduo que não tem essa enzima, ele não faz esse metabolismo do álcool. Então, o que acontece?
todas as substâncias que estão no álcool, inclusive as mais nocivas, incluindo elas um ácido terrível, que tem o poder de fazer as células se mutarem, vai para a corrente sanguínea. E aí, essas células vão se tornando mutantes. E, por serem mutantes, elas se alimentam desse ácido e começam a pedir cada vez mais álcool. Então, é uma coisa seríssima. Por quê? Primeira dica e primeira observação importante para os jovens, né, para os seus jovens, é se ele chega em casa e fala: mãe, você não sabe, a gente estava lá no bar, imagina, o cara tomou 2 chopes, caiu, eu tomei 15 e fiquei bem. Por quê? Porque o alcoolismo é uma doença progressiva e irreversível. Então, o que acontece? No início da doença, na primeira fase, o indivíduo alcoólico tem altíssima tolerância ao álcool, porque ele está na fase de criação de células mutantes. Então, ele consegue beber muito, muito mais do que os indivíduos não alcoólicos. E isso já é um indício para os pais. Se você perceber que seu filho, sua filha, tem uma tolerância altíssima em relação ao álcool, que suportam muito e não tombam, vai atrás da história genética. Vai procurar se tem um avô, um bisavô, um tataravô. Às vezes está muito perto, é o pai, é a mãe, porque ele tem grande probabilidade de ser alcoólico, de não ter essa enzima no fígado e vai ser alcoólico a vida toda. Quanto mais demora para ele parar com o consumo do álcool, mais células mutantes ele tem, mais ele vai precisar do álcool e mais difícil vai ser a recuperação dele. Maior crise de abstinência, maior crise emocional, transtornos de humor. O álcool destrói neurônios, né? Então, além de destruir neurônios, o álcool atua na região dos sentimentos e da emoção cerebral, que faz com que o indivíduo não consiga mais separar as percepções. Então, o alcoólico começa a viver dentro da realidade interna dele, da fantasia pessoal dele. Daí vem os transtornos de comportamento. Todo mundo me persegue, todo mundo me odeia, não, eu não bebi, eu vou beber, mas ele não pode ver, que já são os transtornos comportamentais. Então, para vocês que são pais, o que eu posso dizer é o seguinte: se os seus filhos forem alcoólicos, não há o que fazer em relação a ser portador da doença. Não há o que fazer. Mas há como observar, notar os sinais que te dizem isso e atuar enquanto é tempo, para que ele tenha uma recuperação, o início de uma recuperação o mais cedo possível e possa permanecer limpo o mais cedo possível. Isso, sim. Não, você pode ser... É uma doença genética. Por exemplo, você pode ter pai alcoólico. Você tem uma predisposição. Você tem a predisposição, mas você pode não ter a doença fisicamente falando. Se você nasceu com essa enzima e seu fígado metaboliza o álcool normalmente, você não é alcoólica. Agora, lógico, existem as outras questões. Por exemplo, filha de alcoólatra. Você tem a enzima. Fisicamente, você não é dependente. Mas você tem questões sociais, familiares, psicológicas, emocionais, até por viver na doença do alcoolismo, que é uma doença familiar. Mas não tem a dependência química. Tá? É uma questão, não é uma matemática. Por exemplo, eu posso ter... avô, bisavô, tataravô com X problema para desenvolver câncer de fígado, de pulmão, e eu não necessariamente vou ter câncer de pulmão, né? Mas aquele indivíduo que não tem a enzima, ele é alcoólico. Tá? Quem é geneticamente adicto a álcool é a mesma coisa que a qualquer outra? Não, cada substância é uma substância e o indivíduo pode ser adicto do álcool e não da cocaína, da maconha, de outras drogas. Thaís? Em relação à questão das festas. Existem as questões das festas grandes, como ela falou, que são várias escolas que... alunos de diversos lugares. Existem as festas pequenas também, dentro das próprias residências, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e eles estão se reunindo dentro de uma sala, de um quarto que precisa ficar bem atento.
toda vez que a gente sabe que essas coisas estão acontecendo, a gente promove debates e conversas nos encontros de roda de conversa com eles e traz a perspectiva, não, vocês estão indo a uma festa, vocês não estão, não é nesse sentido, mas entender como é que eles estão se relacionando com vocês, se os pais sabem, se não sabem. Então, a gente vai sabendo o que permeia o universo deles. Quando chega ao nosso conhecimento alguma coisa, olha, teve um problema numa festa X, a gente conversa com esse grupo de pais que estão envolvidos, a gente sempre acolhe. E o trabalho é de prevenção, é de discutir esses lugares, essas escolhas, essa autoestima, essa autoafirmação, esse sentimento de pertencimento. Agora, você tocou num assunto que eu percebi que você acompanha bastante, é firme e tudo, mas teve uma fala que, às vezes, a gente cai nessa. Você falou, ainda bem, as amigas não quiseram ir, e aí ela não foi. Porque, às vezes, a gente tem esse medo de comprar essa briga com os filhos da gente, e a gente espera que sempre a gente, não sei no que a gente acredita, uns rezam, outros oram, outros torcem para que alguma coisa aconteça e o filho não participe. Eu acho que uma grande questão é que a gente possa se fortalecer também individualmente, não só coletivamente. É entender, sabe, que brigas a gente quer comprar. Porque são muitas as brigas a se comprar nessa idade. A gente tem que pensar se vai comprar a briga da toalha molhada em cima da cama, ou essa a gente deixa passar, e aí a gente compra a briga da festa que a gente não vai deixar ela ir. Então, a gente precisa decidir que briga comprar. E o que é negociável e negociável. É muito importante você se fortalecer, que aquele não dado e aquele choro dela é necessário, porque senão quem chora mais tarde é a gente, tá bom? Pessoal, só uma coisinha. Gente, não é fácil uma mãe que engravidou, pariu, educou, amou, lambeu a cria, com uma filha de 14 anos que você vira para ela, você não estava satisfeita, de alguma maneira você intuiu, você percebeu, ai, que festa é essa? Falar, você não vai, porque eu não estou segura, não sei quem são, lá é perigoso, você corre risco. E essa filha virar as costas, bater a porta na sua cara e falar, eu te odeio, eu quero que você morra. Ok. Você vai ouvir isso. O pai que educa, que se fortalece, no sentido que ela falou, não tenha medo de ser a mãe que você precisa ser, porque ela vai deixar de te amar, porque não, ela está pedindo isso. Diga para mim o que eu posso, o que eu não posso, porque eu ainda não tenho condição de escolher. E ela vai dizer que te odeia e quer que você morra. E no dia seguinte ela vai levantar e falar, oi mãe, te amo. Você tem uma pergunta aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais essa pergunta, depois nós vamos... Na verdade, eu queria agradecer a vocês terem vindo, é uma oportunidade ótima, e não é uma pergunta. Eu acho que a gente precisa encarar o problema com uma seriedade muito grande, porque a briga não é só com os nossos filhos, é uma briga de mundo, de comércio. Existe gente muito interessada, com muito dinheiro atrás, e a gente vai perder a briga se a gente ficar com poucas intervenções. Foram ótimas as dicas que vocês deram, os conselhos, a participação com pais, ok. O que eu queria sugerir é que a escola, porque a escola, por exemplo, da Finlândia, muito bem colocado, fazia parte desse trio, escola e Estado. O Estado a gente não vai contar com isso agora, mas escola e família. Eu sugeriria que a escola formasse um grupo de pais com as pessoas que porventura só sabem mais educar sobre esse tema, para que a gente pudesse conversar mais e criar dentro desse grupo estratégias práticas para que a gente possa realmente agir com os nossos filhos. E usar o nosso aplicativo da escola, que é ótimo, para divulgar um pouco mais. Eu acho que a participação foi boa dos pais, mas eu acho que deveria ter muito mais gente. Vai ter muito que não conhece o aplicativo. Que não conhece o aplicativo? Não, é impressionante. Nunca ouviu falar. Tem de tudo. Eu não sei porquê. Mas eu acho que esse aplicativo poderia ser usado também nesse sentido. E só para, como eu sou médico, eu só queria ajudar a Cone também, a adicção é para tudo, para açúcar.
para café, existe o cafeinismo, então a gente tem que estar muito atento, porque isso pode acontecer para outras coisas também, lícitas. Tem mais alguém? É isso? Oi, eu queria saber o que a gente responde se os filhos perguntarem para a gente se a gente já usou droga e se a gente na juventude fumou um baseado e precisa falar o quê? Não, ou sim. Eu acho que se não fumou fica mais fácil de responder. A grande verdade é que é o seguinte: a verdade é sempre melhor, né? Não se educa de verdade com mentira. Então, seja verdadeira, conta a sua história. Pô, se fumou, se usou, usei. E sabe o que eu percebi? E sabe o que eu descobri? Foi assim, assim, assim. Não gostaria que você passasse por isso. Sinto medo. O contexto daquilo que está acontecendo é que vai dirigir a forma que você vai responder. A sinceridade, ela é fundamental, mas às vezes não é tema da conversa. Mas eu acho que quando quando é da forma direta, como ela falou, se o meu filho chegar, vamos supor, o filho dela está envolvido numa situação, leva uma bronca, vocês estão pondo o limite, ele fala: e você, nunca fumou? É uma pergunta direta. E se ela já fumou ou usou e diz não, ela está mentindo. Mas essa resposta é de mãe, pai ou é de amigo? Como Porque assim? Não entendi. Eu acho que é uma diferença muito grande, porque o filho tem uma tendência, e muitos dos pais, nós, de tratar filho como amigo e não como filho. Não, é a resposta de mãe e pai. Não, só para ser mais claro. Não da amiga, não da mãe amiguinha. Porque o amigo, eu fumei. Não. Você não sabe. Não. O pai e a mãe, dependendo da circunstância, não acho que seja mentira. É contar isso num outro contexto. Não, se for uma pergunta aberta, é uma mentira. Eu não vou me apegar a esse conceito de mentira ou verdade. Eu vou fazer como vocês estão fazendo e pensar no conceito geral de como tratar o problema individualizado de um aluno. Mas eu acho arriscado. Bom, eu respeito, mas eu não concordo. A gente passou por uma situação muito parecida na minha casa, do meu filho que estuda aqui. E, enfim, como todos nós, está aqui nesse universo e a gente tem uma conversa muito franca, muito aberta. Nós não somos permissivos. Meu marido tem muita autoridade. Eu achei muito interessante quando a gente passou por essa situação. Eu nunca pensei que meu marido tivesse coragem de falar isso. Sentou na frente do meu filho e falou: não vem me dizer o que eu já sei. Eu vivi a sua vida. Meu marido teve um momento na vida dele muito difícil em relação às drogas. E foi super importante isso, não quer dizer que as coisas estão resolvidas, mas estabeleceu sem perder a autoridade, com sinceridade. Eu fiquei, até hoje me choco só de lembrar, porque ele foi de uma sinceridade, ele foi de uma aproximação, ele foi de uma realidade, foi muito importante, mas com autoridade. Isso não significa que você possa. Isso aconteceu na minha vida nesse momento. Eu vivi a sua situação. Eu me sentia necessariamente, queria me mostrar para os meus amigos. Eu queria ser a pessoa legal da turma. E foi muito interessante criar essa empatia, porque senão, vamos lá, eles não são idiotas. Meus filhos sabem muito mais que nós todos juntos aqui. Eles sabem o que a gente viveu. Eu não estou dizendo que todo mundo tenha vivido essa situação. É óbvio que se você não viveu, não vai falar. Mas eles sabem de onde eles vieram. Eles sabem das histórias que a gente tem. Não sabem com detalhes, não sabem exatamente. Mas foi um divisor de águas na relação com os dois, que foi muito importante. E foi muito importante também porque, de forma alguma, ele perdeu a autoridade. De forma alguma, ele passou a mão na cabeça do meu filho. Ele foi extremamente fiel à história dele. E foi muito interessante a empatia que gerou entre os dois. E o respeito, quando meu marido fala para ele hoje, fala com propriedade, com autoridade. Eu vivi isso. Não vem contar para mim que eu sei. Eu sei o risco que eu corri. Eu corri o risco de morrer de AIDS, porque você não vive a situação que a gente viveu nos anos 80, em que os meus amigos morriam de AIDS do meu lado. Por quê? Porque sim, havia uma promiscuidade muito maior, havia um envolvimento de drogas com muito mais riscos até do que vocês vivem. Tudo bem que hoje eles têm essas drogas todas sintéticas, mas, gente, era muito próximo. Infelizmente, a gente viveu uma situação, talvez eu e meu marido, muito próxima com um mundo artístico, etc., em que as pessoas trocavam não tinham cuidados que hoje existem, higiene, etc. Então, assim, eu via morrer um atrás do outro. Meu marido foi muito amigo do Cazuza.
Ele conta, fala assim, você acha que o Cazuza morreu do quê? Foi de AIDS, mas também foi por causa das drogas. E as drogas trazem promiscuidade, trazem outras coisas que você se expõe de uma forma muito errada. Então, de novo, como se ele fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas eu acho que essa foi uma experiência tem sido uma experiência muito importante. Estabeleceu uma conexão única e super verdadeira, com todo o respeito. De forma nenhuma meu filho desrespeita o meu marido por causa disso, pelo contrário, acho até que ele ganhou mais autoridade, muito mais autoridade. É interessante porque ele está muito, como ser humano, como o meu filho também, a autoestima do meu marido foi lá em cima, como homem. Então, eu interpreto assim, na verdade, ele não quer saber, na verdade, porque se fumou, se bebeu, se caiu. Ele quer saber qual é o significado que isso assumiu para você, qual é o sentido que você está atribuindo a isso. É isso, por isso que cria essa conexão. Eu fumei, eu experimentei, e para mim aquilo naquele momento foi porque eu queria a atenção do grupo, porque eu estava inseguro com isso. Hoje eu interpreto. É esse o significado, né? A maneira como você interpreta que cria essa conexão com eles. Claro que é diferente de você dizer, fumei um monte de baseada, era uma delícia, dessa banalização. E eu acho que talvez seja isso que quando você coloque dentro do contexto. Eu achei a pergunta dela muito mais sutil do que a experiência dela. Sim. E, de fato, estou plenamente de acordo com essa colocação e acho que deve ter sido realmente um resultado muito positivo. Ele parou, e que ajuda eu posso te dar quando você não faz isso. Porque a experiência do pai era muito significativa e intensa. Agora, me parece que a pergunta dela é muito mais sutil. Um baseadinho, não baseadinho. Você queria fazer um comentário? Não, eu ia falar que acho que está sendo tão bom, né, tão legal esse papo, rico, e que na exposição dela, quando ela colocou todas as etapas da criação, autoritarismo e tudo, seria muito legal levar isso lá para o amarelinho, porque eu acho excelente começar lá da raiz. Então, parece que está tão distante, mas é a construção. É a hora que está nascendo o brotinho ali, que os pais não sabem, aquela hora que eu lembro do meu primeiro filho, que você não sabe o que faz, deixa pegar o jogo, não deixa. Essa hora eu acho importantíssimo ter essa roda também. Nem precisava de Bem, gente, a conversa está ótima, mas nós precisamos encerrar. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos, a participação ativa de todos. Quero agradecer a Cida, a Lívia, a Thaís, por gentilmente terem aceitado o nosso convite para estar aqui e compartilharem com vocês algumas ideias importantes, algumas referências. Eu espero que todos nós saiamos aqui hoje com mais referências a respeito do assunto, não é? De como entender essas questões e do tipo de intervenção que a gente pode ter para lidar com essa questão tão sensível que é o consumo de drogas por jovens, não é? Então, espero que a conversa tenha sido bastante útil, significativa e que tenha sido inspiradora para todos nós. Tá bom? Uma boa noite a todos.